A paz do Senhor, bem-vindo à nossa Escola Dominical, um programa feito especialmente para você, porque estamos vivendo o centenário da Assembleia de Deus. E a nossa revista também comemorativa ao nosso centenário, um legado histórico em 13 lições. O assunto da lição de hoje é a atuação feminina na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É a lição de número 4 da nossa revista, que tem uma série aí de 13 lições. Uma revista que traz a assinatura do pastor Jonatas e a pastora Ana Lúcia Câmara. O texto áureo da nossa lição de hoje está lá em Gálatas, capítulo 3, e o verso 28, que diz: Dessarte não podemos haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E a leitura bíblica você pode acompanhar na sua revista ou na sua própria Bíblia. Está lá em Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao 29. E olhe, a nossa escola dominical é muito dinâmica e a nossa revista já traz as sugestões dos hinos da harpa. Então aproveite para louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor. E hoje a dica dos nossos hinos são os de número 196, 255 e 394. Celebre ao Senhor aí na sua igreja, juntamente com a sua classe da Escola Bíblica Dominical. E agora vamos acompanhar as dicas, as orientações pedagógicas e os objetivos da lição de hoje, número 4, a atuação feminina na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Olá, professor, que coisa boa estarmos juntos. O propósito desta lição é destacar a importante atuação feminina na igreja. Que coisa maravilhosa! Então, que tal, professor, você começar a sua lição perguntando aos seus alunos se eles conhecem, traga a discussão das mulheres, quais as mulheres que têm se destacado na sua igreja. Será que seus alunos conhecem a história da sua igreja, da sua congregação? Então esta é uma boa dica para você começar a aula e prender a atenção dos seus alunos. E a Bíblia está recheada, não é, de exemplos de mulheres que seguiram a Cristo, de mulheres que fizeram a diferença pregando a palavra de Deus. E dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ao longo dos anos, você vai ver nesta lição de número 4 que as mulheres cuidavam da igreja, que as mulheres sempre aconselhavam pessoas, que as mulheres até hoje escrevem e pregam, na verdade, são bem dinâmicas na igreja. Então, deixe isso bem claro nesta lição, porque as mulheres fazem a diferença. Acima de tudo, porque são cheias do Espírito Santo. E depois que elas fazem a diferença. Então, professor, anime-se, boa aula, que coisa boa. É um privilégio de Deus você ministrar a palavra do Senhor aos seus alunos. Obrigada ao nosso pastor Jonatas por essa oportunidade e a todos os pastores que sempre valorizam o trabalho feminino na igreja. Boa aula, Deus abençoe você. De volta com o nosso Escola Bíblica Dominical e agora um momento especial do nosso programa, a participação do nosso comentarista de hoje, a atuação feminina na Assembleia de Deus. E eu recebo aqui o professor Miquéias Pontes. Ele é pesquisador na área da atuação da mulher na escola, na Igreja Assembleia de Deus, escola dominical também, e é doutorando em teologia e professor da Faculdade Boas Novas. Seja bem-vindo, professor Miquéias. Obrigado, minha diretora. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. É um prazer a gente estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências e vivências e das nossas pesquisas. Obrigada, professor Miquéias.
O nosso professor da Escola Bíblica Dominical já sabe, ele já tem o esquema da revista na cabeça, e a gente tem aí uma lição dividida em 3 pontos. Trabalhando aqui, o senhor trabalha resgatando a feminilidade bíblica no ponto 1, o ponto 2, a gente vai trabalhar a mulher e teologia, um perfume novo, que eu achei bem interessante, gostei muito desse título. E o número 3, o ponto 3, o professor faz aí, na verdade, uma provocação, uma pergunta: as mulheres são protagonistas ou coadjuvantes na história do pentecostalismo? Professor Miqueias, o nosso ponto 1, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo para o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, nosso telespectador, e para mim também, que eu estou aprendendo muito nesse programa. Obrigado, é um prazer. Nesse ponto 1, nós trabalhamos a questão do resgate da feminilidade bíblica. E falar disso no âmbito pentecostal hoje é um desafio bem grande. O ponto central desse primeiro tópico é a respeito da primazia feminina no pentecostalismo. E nas nossas pesquisas e análises, um ponto central, e aqui eu abro aspas para fazer uma citação bem direta do nosso professor Gideon Alencar, quando ele fala que na época em que as mulheres não votam nas Assembleias de Deus, elas pregam, escrevem e dirigem igrejas. Então, daí já se dá para ter um pouco da noção do quanto que a mulher é importante no âmbito pentecostal e principalmente nas Assembleias de Deus. Como ele conclui, dizendo que quando elas se tornam presentes nos processos sociais, elas são marginalizadas nestas igrejas, conquanto algumas Assembleias de Deus ainda reconhecem os seus ministérios. E aí o senhor cita, professor, bem interessante as tuas pesquisas, o senhor cita o professor Gideon Alencar, que é um dos maiores autoridades, né, nessas pesquisas sobre a mulher. Fica bem à vontade, professor Miqueias, para a gente trabalhar a mulher e a teologia, e fala para a gente aí, tu baseaste essa expressão do perfume novo. Eu acho que as professoras da escola dominical especialmente vão gostar muito de uma lição, e eu aqui quero parabenizar, professor Miqueias, os nossos pastores que assinam essa revista. Essa revista, para mim, eu estava comentando hoje com alguém, ela traz um momento muito especial da nossa história, porque além de resgatar a nossa identidade pentecostal, buscando a história, ela tira uma lição só para falar desse tema, que é a atuação feminina. Parabéns aos nossos pastores que assinam essa revista comemorativa ao centenário. Então, pastor, eu gostei muito do perfume novo. Então explica para a gente aí essa expressão que você usa na nossa revista. Eu queria abrir aqui um parênteses, minha diretora, também fazer um agradecimento e parabenizar os nossos pastores, pastor Jonatas Câmara, que tem sido ousado e tem visto a realidade mais de perto e mostrado o quanto é importante essa lição, uma lição que contemple mais próximo aos nossos dilemas, nossos problemas, e dê um direcionamento. Também agradecer ao pastor Samuel Câmara, que é o nosso pioneiro aí nesse projeto e é o nosso grande líder que tem feito esse diferencial. E voltando aqui ao ponto 2, a mulher e a teologia, o perfume novo, é justamente um ponto, uma paráfrase do texto de Marcos, capítulo 14, verso 3, que fala a respeito das mulheres lá como um perfume novo, né? E eu faço uma analogia um pouco, parafraseando o texto, do quanto é importante a participação das mulheres, não só no âmbito eclesiológico, mas também acadêmico, mostrando a ênfase e a importância que elas têm nesse processo, muitas das vezes excluídas, muitas das vezes não lembradas, ou muitas das vezes até mesmo ofuscadas nos livros e nas nossas histórias das igrejas. E você fala aqui de mulheres e a produção teológica, professor Miqueias, não é? Acho que tu cita aí a esposa, né, do pastor Samuel, ministro. O que você poderia trazer para a gente nesse ponto? Eu escolhi 3 personagens, diríamos que
Poderia citar várias outras, mas como era um pouco espaço e tempo para a gente citar, e aí até fazendo uma referência à questão da falta, muitas das vezes, de material registrado, publicado a respeito das mulheres no pentecostalismo, né? E isso é interessante porque as três que eu destaco aqui, não desmerecendo as outras que também têm um papel extremamente relevante, mas mostram um pouco dessa nossa realidade. Por exemplo, a Lina Nistron, que era esposa do nosso pastor pioneiro aqui na região do Amazonas, ela teve um papel fundamental, tanto que ela assumiu a liderança da igreja por um breve tempo e tocou o barco muito bem. Depois eu cito, inclusive, duas pioneiras também, a primeira mulher a ser consagrada na nossa igreja, e até peguei a referência do livro lá, O Enigma de Deus, que é da sua autoria, que também traz um pouco e resgata a história da nossa igreja na realidade aqui no Amazonas, em Manaus. Na verdade, a gente poderia citar tantas outras mulheres, não é, Miqueias? Alguém pode até, pastor Miqueias, pegar essa revista, que é a História da Assembleia de Deus no Amazonas, é um legado em 13 lições, e dizer, puxa, mas eu conheço a fulana, por que ela não é citada nessa lição da atuação feminina? E aí a gente queria até dar aqui uma explicação, porque justificar a ausência desses nomes, mas é simplesmente por falta de tempo mesmo. Nós poderíamos aqui citar centenas de mulheres, mas o professor Miqueias, inclusive, faz uma ressalva dizendo que a gente poderia fazer isso, mas esses nomes estão aí, Deus sabe da importância de cada mulher, mas é porque existe um padrão que a gente tem que se limitar, e a gente teria que, teria que falar, teria que ter uma outra revista e vários livros, mas a gente coloca também o desafio para você, querido professor, professora da escola dominical. Vamos começar a escrever. Na verdade, quando o professor fala sobre a falta de registro, a falta de documentos históricos para as nossas pesquisas, eu estou sofrendo isso também sobre a escola dominical, porque a gente não tem essa tradição de registrar. E isso é uma falha muito grande, e esperamos em nome de Jesus que no próximo centenário, ou no bicentenário, os nossos irmãos, os nossos pesquisadores já não sofram mais esse tipo de problema, né, professor? E o senhor cita aqui duas, né, mulheres da nossa igreja, que é a irmã Lindomar Lins e a irmã Aurenice Fernandes, e que podem representar muito bem essas irmãs anônimas, não é, professor Miqueias? Sem dúvida, são mulheres que foram protagonistas no meio de tantas, como a senhora já bem falou, e aí é interessante reforçar essa questão que a senhora abordou, porque hoje, infelizmente, as mulheres, apesar de fazerem os mesmos papéis, as mesmas funções ou as mesmas atividades, não são reconhecidas ou não são colocadas no lugar que é devido, né? E o papel, eu acho, primordial dessa análise, nessas poucas páginas da lição 4, que fala da atuação feminina na Igreja Assembleia de Deus, é justamente mostrar a relevância e a participação que as mulheres têm e são extremamente importantes na atuação e na expansão dessa igreja nesse centenário aqui no estado do Amazonas. E eu quero, professor Miqueias, pedir a tua permissão para encerrar essa nossa breve palavra aqui, lendo o que você escreveu. Aqui no final da nossa lição, no ponto 3, que a gente já está, ele termina assim: uma história recontada e reescrita na tentativa de perceber os sussurros da vida que grita e de mulheres que tomam a palavra e ocupam seus espaços na vida e na história. Mulheres que tomam nas mãos a própria vida, como as parteiras, concretizando diariamente a arte da maiêutica. Professor Miqueias, parabéns por trazer
para nós, para as pesquisas do pentecostalismo, o papel da mulher e a função da mulher, tão importante na nossa história. Suas considerações finais, que a gente já está chegando no final do programa. Eu acho que esse último ponto retrata um pouco do nosso principal objetivo: mostrar às mulheres, como diz aqui, que aqui elas têm lugar. Muitas das vezes são discriminadas, excluídas, marginalizadas socialmente, mas a igreja é um lugar de acolher e colher essas pessoas, e as mulheres aqui não são diferentes. Todos e todas somos iguais. Que bom! Deus abençoe, professor Miqueias, muito obrigada. Meu querido professor e professora, tenha uma escola bíblica dominical abençoada, que o Senhor te use para refletir sobre essa temática tão importante na nossa vida e na nossa história centenária. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAM e Boas Novas, rumo ao centenário, sempre perto de você, cuidando uns dos outros.